A China é oficialmente um estado ateísta, com liberdade religiosa garantida na Constituição. Igrejas sancionadas pelo Estado existem, mas o poder e a glória pertencem ao partido, que mantém um controle apertado. Os adoradores são registrados, câmaras de vigilância são instaladas e a Bíblia foi até mesmo traduzida pelo governo para assegurar o que eles chamam de correto entendimento. Rodrea, thank you so much indeed for your time. Is the Christian church or Christianity more broadly really under attack, do you think, in the West? Não está apenas sob ataque, mas está perdendo a batalha. O cristianismo tem lutado pela sua vida por algumas décadas, certamente desde os anos 60. Mas agora, acho que cruzamos um limite no qual a fé está rapidamente retrocedendo. E nós, cristãos, pois eu mesmo sou um cristão praticante, não estamos prontos para o que está acontecendo. Muitos de nós queremos acreditar que vivemos numa civilização cristã, mas de fato somos uma civilização pós-cristã. Acho que você pode dizer que o secularismo tem visto o cristianismo como seu inimigo por muito tempo. Democratas, esquerdistas e também globalistas acreditam apenas que as minorias étnicas, muçulmanos e homossexuais podem ser vítimas, e não os cristãos. Então, mesmo no cristianismo, através dos anos, muitos buscaram melhorar a mensagem bíblica. Ao invés de simplesmente se conformarem e se submeterem ao que ela ensina, eles buscaram reescrever ou reinterpretar, como eles frequentemente dizem, através de uma nova lente mais sofisticada e avançada. Eu acho que temos de nos preparar para sermos uma igreja que sofre, que é algo realmente incomum para os cristãos do Ocidente, pois temos tantas liberdades por tanto tempo e temos estado tão confortáveis que agora iremos nos juntar à história da igreja cristã no seu princípio, que foi de perseguição e sofrimento. Eu penso que há uma razão espiritual para tudo isso. Eu acho que os globalistas acabam por... Isso não é algo que se fala muito nos comentários políticos, mas eu acho que eles têm uma espécie de lado negro, o que significa que eles têm uma espécie de ódio contra o cristianismo, porque os globalistas realmente querem derrubar a ordem cristã e implementar um novo sistema de crença. E eles têm que se livrar do cristianismo para realizar esse plano. Eu acho que é por isso que eles não fazem nada para deter a perseguição de cristãos. Você tem tantos pastores, padres católicos, pastores evangélicos, padres ortodoxos, que querem fingir que tudo basicamente ficará bem. Se mantermos nossas cabeças abaixadas e continuarmos a sermos gentis, tudo ficará bem. E novamente eu gostaria de sublinhar que a elite política ocidental e muito da cultura ocidental está em guerra consigo mesma e em guerra com a sua própria tradição. E é por isso que eles não impedem esse genocídio contra os cristãos. Mas o simples fato é que temos uma responsabilidade mais elevada, que é de manter a forma, disse Paulo, da sã doutrina. E ao escrever para Timóteo na segunda carta, ele disse: não deixe que a forma que te foi dada seja alterada e ajustada por causa das mudanças na cultura e no tempo. E vemos que isso afeta tão poderosamente na era em que nós vivemos. E não apenas porque há tantas pessoas que querem ajustar a teologia para se adequar ao seu estilo de vida, mas o fato da questão é que temos uma mídia tão penetrante em presença digital na nossa vida que podemos nos tornar encurralados em submissão. Ou tão sobrecarregados pelas grandes mentiras como as chamou Hitler ou Goebbels, que se você disser tempo suficiente e autossuficiente, as pessoas acreditarão que é verdade. E vivemos em tal tempo que somos esmagados por informações.
E também estar pronto para morrer pela sua fé. Foi assim que a fé cristã se espalhou pelo Império Romano. Foi porque os cristãos defendiam as suas crenças e estavam prontos para morrer. Nós somos muito mimados. Nós não estamos prontos para morrer por nada. Queremos apenas que a assistência do Estado cuide de nós e que tudo ficará bem. Mas temos que aprender que o tempo está mudando. E não podemos depender dos nossos governantes para defender nossas igrejas e a nossa fé. Então eu acho que temos que voltar para as catacumbas, por assim dizer, e lutar. Historicamente, quanto mais poderosa e controladora uma igreja se torna sobre uma cultura, mais esse tipo de corrupção se infiltra e destrói a própria estrutura da fé. Foi a autoridade cristã Adam Warsh que observou que ao sucesso, ele disse, que frequentemente sabota a igreja. Ele disse que quando o cristianismo está numa posição de poder e riqueza, ele cessa de ser uma peregrinação. A mensagem radical do pecado, graça e cruz se tornam mudas ou mesmo perdidas. Começa a se transmutar em uma boa e segura religião para pessoas respeitáveis que tentam ser boas e eventualmente se tornam virtualmente dormentes. O cristianismo está sempre migrando para longe do poder e riqueza. O lugar mais perigoso que podemos acabar é quando somos a parte mais influente de uma cultura, pois esquecemos que foi pela graça, esquecemos que somos pecadores. Isso foi de muitas maneiras o começo do fim. Nossas preferências se tornam sagradas, nós santificamos as nossas preferências. E de repente dissemos para nós mesmos, o nosso caminho é melhor. Não, o nosso caminho é melhor e eventualmente você estará dizendo, o nosso caminho é o único caminho. E você despreza as pessoas que talvez abordam as coisas diferentemente. Eventualmente, a metodologia se torna mais importante do que a mensagem em si. Como fazemos importa mais do que o que fazemos. Nos preocupamos mais com o nosso legado do que com a vida que vivemos. Nossas tradições se tornam mais importantes do que até mesmo a verdade. E tendemos a conformar a verdade às nossas tradições. Ao longo do tempo, a verdade bíblica é substituída pelas tradições. Ritual são mais importantes do que a justiça. Poder é mais importante do que o coração. Mitos e folclore religioso substituem a história e fatos. E o miticismo é semeado ao invés do mistério da piedade. A ortodoxia morta se embrulha numa teologia sem vida que nunca serve e nem faz sacrifícios. Apenas passa o seu tempo medindo as outras pessoas e as criticando por não serem tão circunspectas como eles são. See, when you understand the grace of God, the reaction is not, oh, cool, I'm going to go do whatever I want. No, no, no. When you understand the love of God, the reaction is, God, I love you. When I understand God's love for me, it makes me want to live for Him. It makes me want to sacrifice for Him. The power of money has no control in my life. The power of sex has no control in my life. The power of power has no control in my life. Why? Because God loves me. And in that, I am free, not to try to prove myself in any of the things the world tries to prove itself in. I am already proven in and through my faith in Jesus. He loves me as I am, not as I should be, and I'm free to trust Him, to love Him, to walk with Him, and sin has no power in my life because His love has set me free from the destruction and captivity and enslavement of sin. This is why we boast in the cross of Christ. This is why we sing. The harvest is always the result of sowing. The reality is not found in the reaping, the reality is found in the sowing.
Which begs the question, right? What seeds are you sowing? The book of Proverbs says it this way: what path are you on? Where are you headed? Because all of us are headed somewhere with what we're doing every day. Think about this. You cannot not be sowing. You're sowing something. So you either sow to sin, which reaps destruction. This is why sin is stupid. It's not the reaping that determines the harvest, but the sowing. Sin is stupid. If you're sowing some sin in your life, let me tell you the truest thing you've ever heard, because we just read it. Sowing sin reaps destruction. Look at me. Sin will take you farther than you want to go. It will keep you longer than you want to stay. And it will cost you more than you want to pay.